Olha, gente, o presidente Lula defendeu há pouco que a posição individual dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os votos de cada magistrado não sejam divulgados, segundo ele, como forma de evitar animosidade contra as instituições. O Lula não chegou a defender expressamente que a votação seja secreta ou que as sessões deixem de ser transmitidas pela TV Justiça, por exemplo. E não explicou como é que seria esse novo modelo para que a sociedade não soubesse dos votos de cada magistrado. Ou seja, não falou nada, certo? Mas falou tudo também. Falou o que pensa no final das contas, meu amigo. Escuta. Isso diz muito, Paulinho. TV Justiça tem que existir mesmo, na tua visão? A TV Justiça, ela tem uma espetacularização mesmo do judiciário, né? Ela mudou muito o andamento do Supremo Tribunal Federal, a TV Justiça, desde que foi criada, né? Antigamente os votos eram muito mais objetivos, sintéticos, mais rápidos, tinha muito mais julgamento, não ficava tanto processo na fila. Por quê? Porque a partir do momento em que as sessões do Supremo Tribunal Federal começaram a ser televisionadas, é claro que cada ministro aumentou um pouquinho mais o seu voto, quis aparecer um pouco mais, demonstrar um pouco mais de conhecimento, de cultura, enfim. E aí a gente passou até aqueles votos gigantescos, curiosamente, a partir da TV Justiça, o que não é tão bom. E, por outro lado, Paulinho, eu acho que o saldo é positivo, porque a gente passou a informar muito mais a população. Sim. As pessoas começaram a saber quem são os ministros do STF. Nelsinho, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 23 minutos para você que chegou agora. A gente está repercutindo uma fala do Lula, dizendo que a sociedade não deveria saber os votos de cada um dos magistrados do Supremo Tribunal Federal. Ele não está nem entrando na questão da divulgação ou não da sessão, né? Ele está entrando que se o Alexandre de Moraes votou de um jeito, a sociedade não pode saber. Você concorda com isso? A Constituição não concorda, Paulo. A regra é a publicidade, os processos são públicos, os juízes têm que sim assinar e a sociedade tem que saber quem é que vota de cada maneira. Até porque isso faz parte do princípio básico da publicidade, que é o artigo 37 da Constituição, que atinge a toda a administração pública. E aí, maninho? É um escárnio isso. É uma vergonha a gente ver um presidente defendendo a falta de transparência. O Estado brasileiro, as autoridades precisam prestar contas do seu trabalho à sociedade. O Brasil merece saber, sim, como cada autoridade se comporta no exercício de sua função. Uma coisa é a gente debater justamente os efeitos controversos da TV Justiça. Seria interessante, por exemplo, que a gente voltasse a ter, para alguns casos, a publicação do voto e não o televisionamento do voto. Mas a publicação do voto significa transparência, que toda a sociedade, especialmente a comunidade jurídica, possa entender quais são os argumentos que fundamentam a atuação de um ministro, o que é que o levou a ter um determinado posicionamento, até para que os advogados possam construir as suas argumentações considerando a fundamentação jurídica que vai construindo a jurisprudência da Suprema Corte e da Justiça como um todo. Agora, baseado no que ele diz isso, Deise, qual seria o objetivo final disso? O objetivo final é dar menos transparência e faz o que quiser, né? Tem um ponto no meio disso tudo, assim, essa espetacularização da justiça, ela começou também com o caso O.J. Simpson. E só para a gente lembrar que a Câmara dos Deputados, ela tem um serviço de notas taquigráficas que é incrível, é um dos mais transparentes do país, então tu tem tudo ali que o teu deputado fala, tá tudo transcrito ali meia hora depois dele ter falado. A gente é o problema e também a solução no meio disso tudo, né? Acho que se os ministros do STF tivessem um pouco mais de disposição para fazer um voto objetivo, mas não, tem essa coisa isso é uma coisa da sociedade que está mudando, de virar uma sociedade lacradora. Agora, se tirar a transparência no meio disso tudo, bom, aí a gente efetivamente vira a República das Bananas. E tem um detalhe, Paulo, a publicidade serve inclusive para a gente cobrar coerência, porque o ministro que vota de um jeito para alguém tem que votar geralmente da mesma forma para outro alguém, independente do CPF que está em jogo. O Nelsinho, deixa eu abrir aspas aqui para o próprio presidente Lula. Ele diz o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. O cara tem que votar. Ninguém precisa saber. Votou a maioria. 5-4, 6-4, 3-2. Não precisa ninguém saber. Porque aí cada um que perde fica com raiva. Cada um que ganha fica feliz. Aí ele complementa. Para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil, porque do jeito que vai, daqui a pouco um ministro do STF não pode mais sair na rua, passear com a família, porque tem um cara que não gostou da decisão
dele. E aí ele fecha, a Suprema Corte decide e a gente cumpre. É assim que é. É surreal. Se alguém se excede, que responda, meu amigo. Exato. Se alguém se excede com um ministro, está contrariado com alguma decisão e ele passa dos limites, ofende, como é o caso do contra o Alexandre de Moraes, que ele responda na justiça. O que a gente não pode é trocar a publicidade, a transparência da nossa justiça por causa de um ou outro que exaltadinho, né? O que eu acho mais revoltante nessa história é lembrar que Lula foi eleito prometendo uma frente ampla em defesa da democracia. Como se defende a democracia? Aperfeiçoando as instituições. E as instituições se aperfeiçoam com transparência e crítica pública. Então, defender a obscuridade sobre a decisão de uma autoridade é justamente enfraquecer o espírito da democracia, é tentar criar ainda mais um sentimento de casta, de que aquelas autoridades do Estado são intocáveis, que não podem ser criticadas pela sociedade. Isso afasta a sociedade da política, a sociedade do Estado e diminui justamente a legitimidade das instituições. Se nós desejamos aperfeiçoar e fortalecer a democracia, nós precisamos aumentar a transparência para fazer com que a sociedade, de fato, confie no que está sendo decidido pelas autoridades. É um absurdo a gente ver Lula dando um tiro no pé da própria promessa de campanha.